Wallace Celestino fez a seguinte pergunta: o que acontecia com os soldados que ficavam inválidos após os combates? Eles simplesmente voltavam para casa ou continuavam em outras funções na Legião? Essa é uma excelente pergunta, e hoje, neste vídeo, vamos falar sobre o que acontecia com os legionários que ficavam feridos ou inválidos para continuar servindo no exército romano. Como eram tratados? Recebiam algum tipo de benefício ou pensão do governo? Fique comigo até o final para descobrir todas as respostas. Todos os legionários que se juntavam ao exército romano sabiam que seu serviço duraria pelo menos 25 anos. A questão era sobreviver todo esse tempo nos combates e viagens rigorosas. Para garantir a sobrevivência dos soldados, o primeiro imperador romano, Augusto, tomou medidas importantes em relação ao cuidado médico de suas tropas. Foi sob o seu comando que foram estabelecidas as primeiras unidades médicas militares profissionais da história. Cada legião tinha sua própria equipe médica, e no campo de batalha eram montados hospitais de campanha onde os soldados feridos podiam receber atendimento rápido. Esses hospitais podiam acomodar entre 250 e 500 soldados, permitindo que muitos deles fossem atendidos o mais rápido possível. Os médicos militares, além de trabalhar no hospital, também estavam no campo de batalha. Alguns soldados eram responsáveis por percorrer as linhas de combate, coletando os feridos e transportando-os para um local seguro, onde seriam atendidos. Esses soldados carregavam sacos com curativos, prontos para estancar sangramentos e estabilizar os combatentes antes de levá-los para os hospitais de campanha. O rápido acesso ao atendimento médico aumentava consideravelmente as chances de sobrevivência dos legionários. De fato, estudos históricos mostram que os médicos militares romanos conseguiam salvar mais de 70% dos soldados feridos, o que reduzia consideravelmente as perdas e a necessidade de que os soldados recebessem benefícios ou pensões do governo. Antes do primeiro século a.C., não existia um sistema formal de pensões ou benefícios para os soldados que ficassem inválidos. Durante a República Romana, os soldados que saíam do serviço devido a ferimentos recebiam apenas terras como recompensa por seu serviço, não dinheiro. Essas terras eram concedidas por meio de leis como a Lei de Apoio Saturnino e a Lei de Lúcio Flávio, que garantiam que os soldados fossem compensados com terras das regiões conquistadas pelo exército. Essas concessões de terras geralmente aconteciam dentro da região de origem da legião a qual o soldado pertencia. Por exemplo, os soldados da Legião Décima, originária da Espanha, receberiam terras nessa mesma região. O valor dessas terras era o mais importante para os soldados, pois garantiam um meio de sustento para o futuro. No entanto, foi somente com a chegada de Augusto ao poder que o sistema de pensões passou por uma grande transformação. Augusto implementou um fundo de pensão para os soldados aposentados e inválidos, inicialmente financiado com seu próprio patrimônio privado. Esse fundo militar teve um valor impressionante de 170 milhões de sesterces, e também recebeu contribuições de reinos aliados e cidades do Império. Mas Augusto logo percebeu que esse valor não seria suficiente para cobrir todas as pensões, então novos impostos foram introduzidos. 5% do imposto sobre heranças e 1% das receitas de leilões foram destinados para financiar as pensões dos soldados, criando um sistema mais sustentável ao longo do tempo. Os soldados que se aposentavam após 25 anos de serviço na legião recebiam uma pensão considerável. Esse pagamento era conhecido como omissio honesta, que era uma espécie de diploma oficial que certificava seu serviço. Além dessa reconhecida, era concedido um pagamento único de pensão, que somava 12.000 sesterces, equivalentes a cerca de R$ 100.000 atuais. Para os centuriões, oficiais de alto escalão, a pensão podia ser ainda maior, alcançando até 600.000 sesterces, uma quantia consideravelmente alta para a época. No caso dos soldados inválidos, a pensão funcionava de maneira similar à omissio honesta, mas com algumas diferenças. O valor concedido dependia do tempo de serviço do soldado antes de ficar inválido. Por exemplo, se um soldado tivesse servido por 12 anos e depois ficasse inválido, receberia apenas a metade do valor que um soldado aposentado receberia, ou seja, 1.500 sesterces. Para que um soldado inválido recebesse esse direito, ele deveria ser avaliado por um comitê de 3 médicos do exército.
Se fosse confirmado que o soldado não podia mais continuar no combate devido a problemas físicos ou mentais, ele então receberia a pensão correspondente. Além da pensão, os soldados inválidos também podiam receber outros benefícios. Um dos mais importantes eram as doações de terra. Embora estas fossem menores do que as recebidas pelos soldados aposentados por tempo de serviço, ainda assim eram valiosas, pois garantiam que o soldado pudesse se estabelecer e viver da terra que recebia. Também existia o direito a um testamento militar, que o soldado já havia redigido durante seu serviço. Esse testamento lhe permitia deixar seus bens a quem desejasse e tinha validade por 1 ano após a conclusão de seu serviço. Esse direito era crucial, pois dava ao soldado uma maneira de garantir que sua família ou entes queridos pudessem receber o que ele havia conquistado durante seu tempo no exército. Outro benefício importante era o pecúlio castrense, que permitia aos soldados delegar bens ou dinheiro adquiridos durante seu tempo de serviço. Se o soldado tivesse ganhado alguma propriedade, dinheiro ou bens enquanto estava no exército, poderia deixá-los para sua família ou para qualquer outra pessoa que ele escolhesse. Os soldados inválidos também podiam ser chamados novamente ao serviço em situações especiais. Embora não pudessem participar diretamente dos combates, podiam ser chamados para funções administrativas. Isso incluía papéis como bibliotecários ou qualquer outra tarefa que não exigisse o esforço físico de um soldado ativo. Além das pensões fornecidas pelo Estado, havia também um sistema privado de pensões em Roma. Esse sistema era gerido por corretores e algumas corporações privadas que ofereciam pensões adicionais para os soldados. No entanto, esse tipo de pensão estava disponível apenas para oficiais de alto escalão, como os centuriões, que haviam acumulado riquezas suficientes durante seu serviço. Devido à sua posição no exército, os centuriões recebiam pagamentos adicionais e benefícios extras, e muitos deles recorriam a esses fundos privados como uma forma de garantir seu bem-estar após a aposentadoria. No entanto, os soldados comuns, aqueles que não haviam alcançado uma posição tão alta, não tinham acesso a esses fundos privados. Esse sistema de pensões privadas não estava disponível para todos os legionários, mas apenas para aqueles que pertenciam às classes superiores do exército, que, além de seu salário regular, podiam acessar esses benefícios adicionais por meio de suas conexões e status na hierarquia militar. O sistema de pensões e benefícios para os soldados inválidos em Roma reflete uma visão avançada de previdência social para a época. Embora o Império Romano tivesse muitas deficiências, já reconheciam a importância de cuidar daqueles que haviam servido à pátria e não podiam mais lutar na batalha. Apesar dos desafios, os soldados romanos que se tornavam inválidos não eram deixados desamparados. Recebiam pensões, terras e outros benefícios que garantiam seu bem-estar e o de suas famílias, permitindo-lhes viver com dignidade após o serviço. É fascinante ver como, há mais de 2000 anos, Roma já tinha um sistema de proteção social para seus cidadãos mais leais, algo que muitos países modernos ainda estão implementando hoje. E você? Sabia que os romanos já ofereciam esses benefícios aos seus soldados na antiguidade? Se essa informação te surpreendeu, não se esqueça de deixar um like e comentar sobre o que mais você gostaria de aprender sobre a vida no Império Romano. Adoraríamos saber a sua opinião.